André Leonardo, autor de Faz Acontecer e de Faz Acontecer Portugal, lança agora o livro Orador de Elite, uma forma de criar estratégias para transmitir uma mensagem com impacto, vencer o nervosismo e conquistar a plateia. Estivemos à conversa com o autor na Lar Doce Livro. 10 anos depois da volta ao mundo e já com um sucesso conhecido de Faz Acontecer, o terceirense André Leonardo apresentou o seu terceiro livro, Orador de Elite. O objetivo é ajudar os leitores a ganhar confiança perante uma plateia, melhorar a sua presença e comunicação ao vencer o nervosismo. O autor recorre ao seu próprio exemplo, deixando a mensagem que nada é impossível. Eu, quando estava no liceu, tinha muito medo de falar em público e achava que isto era um problema de toda a gente, porque eu não dormia no dia antes, tinha que fazer apresentações, escrevia tudo de uma ponta à outra, vírgula por vírgula, decorava tudo, chegava um dia a seguir, estava a tremer, transpirava, ficava vermelho, fazia a apresentação, geralmente aquilo acabava, eu nem me lembrava de metade do que tinha dito. E depois vinha uma colega seguinte, era parecido, vinha outro, nem aparecia porque estava doente. Mas às tantas, eu olhava para aquilo e pensava, ok, isto é assim. Isto é assim, o professor já percebeu que isto é toda a gente assim, isto não sou só eu, e isso fazia-me sentir bem. Por outro lado, lá vinha um caramelo lá no meio daquilo tudo que era eloquente, falava, explicava, até me dava umas piadas, e eu na altura pensava, fogo, este deve ter nascido com algum cromossoma específico, Deus deu-lhe assim uns pozinhos e ele consegue falar, porque a gente não consegue, os comuns dos mortais não conseguem, e não é por falta de tentar, porque eu já tentei, e já me preparei, eu já fiz tudo e mais alguma coisa. A vida foi andando, fiz a viagem pelo mundo, quando cheguei da viagem pelo mundo, pediram-me para eu fazer uma palestra. Até fui aqui na escola, no liceu de Angra, voltar à minha escola e fazer uma palestra, e eu aí vim-me confrontado com, por um lado, eu sou a pior pessoa do mundo a falar em público. Por outro lado, eu acabo de fazer uma viagem para passar inspiração às pessoas. Isto foi para o blog, isto foi para o livro, mas claro que uma palestra é mais uma forma de passar. Isto faz-me todo sentido. Então o meu medo esteve em conflito com uma coisa que eu queria muito. E na altura eu pensei, vai ter que ser. E comecei-me a preparar e fiz aquilo da maneira como podia, como sabia. Não correu bem, mas não foi espetacular. Hoje, olhando para trás, não foi de todo espetacular. Passaram 10 anos desde essa primeira palestra e a verdade é que são 150 mil pessoas, de centenas de palestras em não sei quantos países, e de repente eu olho para trás, hoje fazendo isto profissionalmente, olho para trás e caramba, isto começou tudo no liceu, que eu quando ia ao quadro tinha pavor de ir. E realmente, se eu, que era daquela forma, consegui, qualquer um, desde que use aqui algumas formas de organizar o conteúdo, se a pessoa encaixar também isto do nervosismo de uma determinada forma, consegue. E não é... Consegue, e por isso eu também quis pôr isto em livro, e não é um livro com... olha, vou-te dar aqui a poção mágica para tu conseguires falar. Não é isso. Eu vou-te ensinar coisas para ti, que és humano como eu era. Vais ver que com 2 ou 3 afinações tu consegues. Um livro diferente, fugindo da sua área, o empreendedorismo. Para o processo de escrita, falou com especialistas e procurou ensinar competências aos leitores. Afinal de contas, a comunicação e o falar em público é algo fundamental nos dias de hoje. O importante é praticar e nunca desistir. Muitas ferramentas podem ser aqui encontradas. Uma das formas de ultrapassar o nervosismo, que é uma das coisas que as pessoas, 70 e tal por cento das pessoas relatam medo de falar em público. E já agora, em simultâneo, 70 e tal por cento dos empresários diz que falar em público é uma necessidade-chave para tu chegares a algum lado. Portanto, repara que é uma coisa que as pessoas têm muito medo por um lado e ao mesmo tempo é super necessário. Super necessário. E falar em público pode ser uma palestra, como eu faço muitas vezes, pode ser uma formação, pode ser dar aulas, mas pode ser, como dizia outro dia um familiar, dizia-me assim, sabes que eu outro dia eu sou tesoureiro na junta de freguesia e tive que ler as contas para toda a gente. Aquilo custou-me tanto. Isso é falar em público. Fazer um discurso do nosso casamento é falar em público. Portanto, a gente, bem ou mal, vai ser expostos a isso. Queira ou não queira, isto vai acontecer. E o que é que eu queria dizer com isto? Ou seja, é uma coisa muito importante por um lado, por outro lado as pessoas têm muito medo e há aqui várias coisas que as pessoas podem fazer. Por exemplo, uma das que eu mais recomendo é se as pessoas pensarem, de facto, porque é que ficam nervosas. Quase todas elas vão-me responder 3 coisas.
primeira, vão-me dizer que é o medo, se a gente aprimorar aquilo um bocado, elas vão dizer que não é bem falar, não é bem nervosismo, é medo do julgamento. O que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer, e se eles reparam que eu sou gordinho, ou sou magrinho, ou eu tenho isto, ou tenho aquilo, ou eu não tenho. A segunda coisa que muita gente me relata é o medo de falhar. E se eu me engasgo? E se eu não sei o que é que... Se eu chego lá e me esqueço e me dá uma branca? E por último é o medo da imperfeição. Ou seja, é o medo de eu chegar lá e não ser perfeito. E se isto não acaba nesta minha palestra com 200 pessoas de pé a bater palmas e a dizer que foi a melhor palestra de sempre, não é? E se eu não consigo ser aquilo que eu acho que sou, que é perfeito? Como é que isto fica? Como é que eu fico cá dentro? Então eu tenho medo de falar em público. Ou seja, a primeira coisa é a gente perceber porque é que fica nervosos e depois da gente descobrir o que é, pode atuar sobre isso. Outra das coisas que as pessoas me dizem muito é: eu fico muito ansioso. Mas porquê? É porque se eu chego lá e o projetor não funciona. Oh, mãe, então a ansiedade alimenta-se de incerteza, não é? Então vamos tirar incerteza, vamos pôr certeza. Então o que é que podes fazer para teres a certeza que o projetor funciona? Posso ir mais cedo e testar. Boa. E se eu chego lá e o apontador não tem pilhas para mudar os slides? O que é que podes fazer? Posso levar as pilhas e outras suplentes. Boa. Ok? Então é a gente perceber de onde é que isto vem e depois ir atrás disso. Porque isso às vezes vem, a gente refugia-se no eu tenho medo de falar em público, mas muitas vezes não é exatamente isso. Há ali por baixo outras coisas, algumas até de fácil solução. Uma coisa que é comum é tu tens que falar de alguma coisa que tu tenhas conhecimento de causa e tu acredites. Ou seja, se me dizes agora aqui para falar de, sei lá, de baleias e golfinhos, eu gosto muito de baleias e golfinhos, mas eu não percebo nada de baleias e de golfinhos. E, portanto, eu posso até inventar, eu posso ler umas coisas no Wikipédia, mas eu vou chegar aqui e isto não vai correr bem. E tu, público, vai juntar isso. Muita gente às vezes lê 3 ou 4 coisas assim mais ou menos na diagonal e depois vai despejá-las. Às vezes isso não corre bem, muitas vezes isso não corre bem. Portanto, uma das características também que um bom orador tem é conhecimento de causa e até de forma ética eu estou a falar nisto porque eu posso falar nisto. Okay? Eu tenho conhecimento de causa para falar nisto. Por um lado. Por outro lado também vamos para o outro extremo. Há muitas vezes pessoas que me dizem assim: mas eu não, quem sou eu para falar sobre baleias e golfinhos? Homem, tu tens um doutoramento, tu tens isto, tu tens aquilo, tu podes falar. Não, porque há o Manel Jaquim que vive não sei onde, que ele tem 5 doutoramentos, não tem só um, tem 5. Está bem, pronto, ele fala da sua maneira, tu tens o teu, tens a tua perspectiva, não tens que ser o suprassumo do mundo para poderes falar nisto. Senão só ouvi uma pessoa de cada área a falar sobre as coisas do mundo, não é? Ferramentas que também tornaram André Leonardo um orador de elite. Qualquer um pode sê-lo, criando mensagens com impacto e até ganhar dinheiro como palestrante. Eu costumo dizer muitas vezes que isto não é um presente que alguns receberam e outros não. Isto dá trabalho, não há nada que se conquiste na vida que não dê trabalho, mas se a gente quiser, com esforço, com dedicação, com algumas técnicas, conseguimos todos conseguir partilhar uma mensagem com impacto. E este é um ponto muito importante de falar, porque todos nós já tivemos em palestras e conferências que são a verdadeira seca, em que a pessoa até está confortável em falar em público, mas o conteúdo não tem impacto. E aqui a gente fala do orador, como é que ele fica à vontade, e 2, como é que isto tem sumo. Como é que eu saio dali, eu vou lá, falo e as pessoas recebem. Às vezes é só alterar a ordem com que se conta as coisas. Às vezes é só criar relação com as pessoas antes, às vezes é só provocar uma emoção ou antes ou depois. São tudo coisas que estão no livro e que quem tiver interesse pode ver. Como eu dizia, com umas afinações aqui ou ali, isto não é mesmo um presente que alguns receberam e outros não. Isto é para todos aqueles que queiram. Continua à vontade de fazer prevalecer o formato livro como forma de partilhar os seus conhecimentos e experiências. Acho que é uma forma de deixar, não é? De marcar, no sentido de te entregar uma coisa que depois tu podes usá-la da forma como te fizer sentido, mas que podes levar para casa. Pode andar debaixo do braço, podes ler nos transportes, podes ler em casa. É uma forma de dar algo a alguém também. E por isso eu não descuro, apesar dos programas de televisão e dos podcasts e de toda essa parte mais digital, eu acho que o livro ainda é uma coisa que fica e que permite que as pessoas andem com aquilo que a gente vai deixando também. Mas, para além do livro, existem outras formas de superar estes medos com a ajuda de André Leonardo. Falar em público tem 4 coisas que eu costumo fazer. Começando na primeira, tem um livro, que é a forma se calhar mais
democrática, mais uma linguagem super acessível, qualquer pessoa compra o livro, são 12,90 e qualquer pessoa tem este conhecimento todo na mão. A seguir tem uma coisa um bocadinho mais avançada, que é um curso online, que tem a duração ali, são 5 grandes módulos, é basicamente o conteúdo que está no livro, mas mais aprofundado, para pessoas que querem ir ainda mais além. A seguir disso, costumo fazer este tipo de formações sobre falar em público em empresas, e tenho feito muitas, porque as pessoas das empresas querem melhorar a forma como se apresentam, como estão, como se relacionam, e por daí vêm essas formações. E por fim, tenho as mentorias. As mentorias são processos de 1 para 1, e tenho tido muitas pessoas, umas conhecidas, outras mais ou menos, mas há pessoas da nossa praça com quem tenho feito mentorias porque querem, dado os seus trabalhos, a exposição pública que têm, o terem que abrir conferências, o terem que falar para as equipas, procuram este tipo de ajudas muito específicas e personalizadas para melhorarem ainda mais os seus skills de comunicação. O lançamento oficial de Orador de Elite aconteceu na Lar Doce Livro, em Angra do Heroísmo. Embora o livro seja apresentado agora, também em outros pontos do país, André privilegia sempre a sua terra natal, com o gosto especial de estar junto dos seus. Desde tenra idade sempre foi empreendedor, hoje é um dos speakers e formadores mais requisitados.